Deixa eu chamar aqui o Thomas de Toledo, rapidamente aqui. Vamos até às 21h50, aqui com a nossa terceira parte do Boa Noite. Thomas de Toledo, boa noite. Obrigado mais uma vez por atender o convite. O Thomas tem enfrentado aí uma luta muito grande por tentar trazer informações confiáveis sobre o conflito, a guerra na Ucrânia, e tem sofrido ataques por isso. Então, não vamos nem dizer onde ele está neste momento. E eu começo, Thomas, perguntando a você. Muita informação saiu, dizem que, e as fotos desmentem, tem desabastecimento na Rússia, vejo foto de qualquer mercadinho lá, tá, produtos normais. Teve o episódio da denúncia de muitas mortes em Bucha, na Ucrânia, e a própria a Rússia quer uma investigação independente, né? Porque diz que aquilo foi mais uma ação com cenas montadas para a imprensa oficial, ou imprensa ocidental, tá? Que está fazendo propaganda enfim, está fazendo propaganda, não está fazendo jornalismo. Thomas, eu pergunto para você, Thomas, como é que, desde a nossa última conversa, como é que você avalia tudo que tem saído sobre o conflito? Precisamos de informações confiáveis, e o Thomas é historiador, já falamos aqui na semana passada, pesquisador convidado, né, lá da Universidade da Califórnia, e faz um doutorado na USP, professor de Relações Internacionais em algumas instituições aqui no Brasil. Thomas, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito grato, Joaquim. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ótimo. Então, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra continuar esse debate com vocês e que tem certos momentos da nossa vida que a gente precisa tomar certas decisões que são muito difíceis em função da conjuntura mundial. E o que eu estou vendo é que nós estamos numa situação que vai ficar cada vez mais complexa. Isso não está começando agora, entrou agora numa nova fase, e isso vai se prolongar, e eu acho que a gente tem que se preparar para dias difíceis, para uma situação vindoura, de um contexto maior, que eu em breve quero fazer um vídeo vendo as possibilidades de ser uma terceira guerra mundial ou uma segunda guerra fria, fazendo todas as análises epistemológicas para a gente entender, mas de fato o mundo já está na segunda guerra fria ou na terceira guerra mundial. Isso a gente só precisa adequar quais são os termos, e os desdobramentos disso são essas consequências que você mencionou aqui. Então, eu queria começar dizendo que essa situação econômica, ela tem um efeito duplo. Então, em primeiro lugar, ela realmente está causando desabastecimento na Rússia, ela está deixando a Rússia numa situação muito difícil. A elite econômica da Rússia, que o Ocidente quer cooptar para ser anti-Putin, para assumir uma posição de negação ao putinismo, vem agora sendo sancionada diretamente. E a chantagem que o Ocidente tem feito é o seguinte: vocês vão ter os seus direitos, os seus ativos e o seu capital aplicado externamente voltando, desde que vocês ajudem a mudar essa situação. E mudar essa situação saiu das palavras do próprio Joe Biden, mudar o regime da Rússia. Eles querem derrubar o Putin. E eles querem derrubar o Putin, óbvio que depois eles tiveram que fazer uma série ali de retificações para dizer que não era bem isso, mas a intenção realmente que a gente vê no caso do governo dos Estados Unidos é realmente fazer essa mudança geopolítica, mudança política, né, no caso do governo russo, para construir um governo pró-ocidental. Entretanto, Putin, ele entende da política russa melhor que qualquer pessoa no mundo.
O Putin, ele sabe exatamente quem são seus adversários, quem são os potenciais aliados, e ele sabe jogar isso muito bem. Por exemplo, eu falei na nossa discussão anterior sobre o papel do Partido Comunista da Federação Russa, que é a esquerda russa. A esquerda russa, ela está pedindo uma atitude do Putin há 8 anos. Então, se o Partido Comunista da Federação Russa estivesse no poder, essa guerra, tal qual ela está ocorrendo hoje, ela já teria acontecido lá atrás. Então, a posição da esquerda russa era exatamente de que era preciso desnazificar a Ucrânia, esse tipo de coisa. O Putin foi mais moderado que a esquerda nesse aspecto. Isso é importante a gente entender, porque a política não é... Esquerda não é igual a pacifismo, direita não é igual a liberalismo ou conservadorismo. São múltiplas camadas que, se a gente fica preso a certas categorias fixas, a gente não consegue entender o grande jogo por trás, que é o que movimenta as forças, e é isso que tem me chamado a atenção. E aí, essa questão, então, assim, eu ainda estou respondendo ao primeiro aspecto aí do desabastecimento. Quando eu estive na Rússia algumas vezes, eu conversei com muitos acadêmicos russos e eles leem Celso Furtado. Eles discutem o tema que o Celso Furtado abordou sobre substituição de importações. E a Rússia hoje, o debate que está na economia russa hoje é exatamente substituição de importações. Então pode ser que o efeito bumerangue dessa crise no médio prazo resulte numa Rússia reindustrializada, que está inclusive repensando sua própria política demográfica, porque a Rússia tem muito território e tem pouco russo. Então tem uma série de questões que a Rússia está rediscutindo sobre o seu papel enquanto civilização, enquanto inserção no mundo, e que ela precisa rebalancear. Então, por exemplo, as empresas estadunidenses, europeias instaladas na Rússia, elas estão sendo, muitas delas, nacionalizadas. Aquelas que foram resultantes das sanções, que estão diretamente envolvidas e que têm negócios na Rússia, a Rússia falou: ou vocês entram no jogo ou vão ser nacionalizadas. Elas não podem entrar no jogo porque a sede delas fica nos Estados Unidos ou na Europa, e a consequência é que elas acabam optando por perder esse capital investido na Rússia. Então as sanções estão causando prejuízo também às empresas dos Estados Unidos. Agora, por mais que isso seja uma tragédia econômica para essas empresas que investiram na Rússia, quem tem coragem de enfrentar esse monopólio midiático, porque se trata de uma grande lavagem cerebral em massa, né? Quem teria coragem de enfrentar esse monopólio e essas informações nessas condições? Então, o resultado seria colateral. Na última conversa que a gente teve sobre a situação de como está sendo divulgada a guerra nos Estados Unidos, eu comecei a coletar as imagens, porque você me falou, tem foto e tal, e eu passava pelos lugares e não tirava foto. Eu comecei a tirar foto dos lugares e salvar as telas dos aplicativos. Então, assim, eu juntei um material bem interessante. Em breve eu vou fazer um vídeo, inclusive sigam lá meu canal, Professor Thomas de Toledo, que a gente vai dialogar muito aqui com o Joaquim, nós vamos dialogar com o pessoal do 247, vamos colocar lá um conteúdo. Eu não tive tempo nas últimas semanas de preparar conteúdo, então algumas pessoas se inscreveram e não viram, mas eu conversei no particular com o Joaquim, tem algumas coisas por causa dessa minha posição sobre a Ucrânia que me resultaram, então eu tô ajeitando as coisas para produzir conteúdo em uma escala maior, porque isso realmente é uma coisa que eu sinto que quando a gente tem uma consciência de que algo muito grave está acontecendo, se a gente não alerta as pessoas, era como quando começou com essa história do Bolsonaro no Brasil, poucas pessoas falavam do risco que tinha. Então eu sinto que é uma situação parecida, só que em escala global, né, porque a gente corre o risco de entrar para um conflito que pode levar a consequências imprevisíveis. Quando a gente diz imprevisíveis, é que assim, seria fácil falar uma guerra nuclear que vai destruir 1/3 do planeta. Não, imprevisível porque a gente não tem como medir. Né? São tantas variáveis envolvidas, porque tem a variável nuclear, tem agora a questão biológica, tem a questão cibernética, tem a questão econômica, tem a questão da integração geopolítica, e tem o papel do Brasil que me preocupa muito. O Brasil, ele nesse momento, ele precisava ter uma liderança muito firme, porque no caso de ter uma guerra
no caso de ter uma guerra e o Brasil se alinhar com os Estados Unidos, nós corremos uma situação gravíssima de, sabe, de ser praticamente recolonizado, porque vai ser um alinhamento forçado, vai ser um alinhamento que não atende aos interesses do Brasil. E nós sabemos como eles podem chantagear com a questão ambiental, com a questão dos direitos indígenas, que são causas que são nobres, que são causas justas, que são causas pelas quais a gente precisa lutar, solidarizar e ter uma postura que Bolsonaro está desrespeitando todas elas, mas isso pode ser usado como pretexto. E é uma situação muito complicada que a gente precisa conscientizar as pessoas para não abraçarem o discurso da OTAN, porque a OTAN ela tem um plano de dominação planetária e tem nome, é Full Aspect Dominance, que quer dizer dominação de espectro total, que é, mais uma vez citando o nosso Muniz Bandeira, no seu último livro dele, que fala Desordem Global, que ele trata exatamente desse full aspect dominance, que é o aspecto de dominação global, que é basicamente você controlar o que interessa no mundo. Claro que eles não vão controlar o que não tem necessidade. Mas tudo que envolve recursos, tudo que envolve poder de decisão, controle de população, esse tipo de coisa está envolvido. Então, da parte econômica é essa. Aí depois a gente pode falar um pouco da bucha, algumas mudanças aí geopolíticas, que são outros temas aí. Ótimo. Bom, deixa eu ler aqui um superchat da Mônica Mello. Ela diz: eu amo a Rússia, queria morar lá e tenho maior admiração ao presidente Putin. Esse é o registro da Mônica Mello. Deixa eu só fazer um comentário, acrescentar que é um tema que eu atuo aqui como repórter, que é a questão do lavajatismo e de como a política americana, através de uma lei aprovada em 77, que é o FCPA, eles já começaram, em 97 foi mudada a lei, e foi esta lei que proporcionou, por exemplo, a subordinação da Petrobras aos interesses americanos. E não é só no Brasil. Então, os Estados Unidos podem investigar qualquer cidadão, qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, porque, por exemplo, se passa o e-mail, é usado o e-mail nos Estados Unidos, os maiores provedores são de lá, você está sujeito à lei. Se você faz um contrato em dólar, você está sujeito à lei. E isso eles estão utilizando numa guerra comercial. Fizeram isso com a Petrobras, mas não foi só com a Petrobras. Viu? Eu estou lendo a arapuca estadunidense de um alto executivo da Alstom. Esse cara foi triturado, coisa impressionante. E, no fundo, o que era? Era uma guerra comercial. Os Estados Unidos tinham interesse, empresas americanas, em contratos que tinham sido vencidos pela Alstom. Então, em qualquer lugar, eles estão fazendo isso. E eles têm essa... Você citou a questão ambiental, há um risco muito grande, realmente, de se inventar a questão para você subordinar o Brasil. Por isso que precisa de um governo muito forte, que dê credibilidade internacional neste momento. É isso. Que o Bolsonaro não tem. Então, bem colocado o que você está colocando. Agora, eu queria aprofundar um pouco alguns temas que você colocou agora. Ótimo, vamos lá. Você já falava da última vez que nós tivemos aqui que nós já estávamos numa Segunda Guerra Fria. Uhum. Então, me parece que está escalando essa guerra, né? Você teve a notícia agora, os Estados Unidos expulsaram diplomatas russos, a Rússia, contrapartida, expulsou diplomatas americanos, agora você tem a França expulsando, você tem a Alemanha expulsando, você tem a Itália expulsando, e é um clima que vai ficando, vai parando o diálogo, né? Você vai hostilizando a diplomacia, e você vai parando o diálogo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você está preparando um vídeo sobre isso, você acredita que efetivamente nós já estamos numa terceira guerra mundial? É esse debate que eu quero trazer, porque se a gente for assim, o que seria uma guerra mundial, o que seria uma guerra fria? Eu entendo, e aí assim, é a forma como a historiografia foi construída, de que uma guerra fria ela não envolveu o enfrentamento direto entre as potências,
mas sempre um enfrentamento indireto. Então, o que a gente está vendo hoje é um retorno a esse cenário, em que, por exemplo, a Ucrânia é uma guerra por procuração. Mas eu quero chamar muito a atenção, as pessoas estão olhando a fotografia, tem que olhar o filme. A guerra da Ucrânia ela é só um episódio, nós temos que lembrar o que aconteceu na Síria, nós temos que lembrar o que aconteceu no Iraque, nós temos que juntar essas peças do Afeganistão, a retirada dos Estados Unidos, são muitas peças que as pessoas estão simplesmente pegando e tirando essas peças do tabuleiro e botando foco na Ucrânia. Claro, a Ucrânia é hoje o palco do conflito principal, mas tem outras variáveis que é preciso a gente começar a linkar aqui para entender o grande jogo que está por trás. O que eu chamo a atenção é o seguinte: a partir do momento em que essa guerra ela se torna um conflito direto, aí tecnicamente nós já estamos numa terceira guerra mundial. Então esse é o corte. Só que aí a gente pode dizer o seguinte: os Estados Unidos estão sancionando. Sanção é arma de guerra. Os Estados Unidos estão enviando dinheiro e armamento. Isso também é uma posição clara. Então, é diferente de uma guerra por procuração dos termos que tinha anterior. Por exemplo, quando a União Soviética entrou no Afeganistão nos anos 80, os Estados Unidos estavam do lado dos mujahidins, mas esse apoio não era no nível que é o apoio atual na Ucrânia. É outro. O que você observou é muito sério essa escalada diplomática. Porque, assim, existem a linguagem, né, e aí eu já quero emendar aqui com um assunto que envolve também essa questão da bucha. O que acontece? As pessoas não entendem o que é a guerra, as pessoas não sabem o que é. Todo mundo pensa que a guerra é um jogo de videogame em que ganha quem infringir mais danos ao inimigo. Você vai ganhando pontinho, aí você passa de fase e ganha. Isso é o videogame, isso é o jogo. Não é assim na vida real. Na vida real, a guerra ela é a política sob outras formas. Ela é a política sobre as formas violentas. Então, tudo que acontece no campo de batalha é consequência do que ocorre em outras esferas, como por exemplo, a diplomacia. E a diplomacia, ela envolve uma série de elementos simbólicos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo corriqueiro da diplomacia. Por exemplo, um presidente ficou descontente com algo que o outro governo fez. O que ele faz? Ele convoca o embaixador dele o embaixador dele que está no outro país para ouvir e saber uma opinião mais próxima. Então isso é um gesto. Claro, ele pode falar isso por telefone. Não é a questão dele, é o gesto de você convocar o embaixador para o seu país. Então a diplomacia ela é feita de uma série de gestos simbólicos que o que acontece? Nós sabemos que alguns gestos são movimentações, então eles não significam necessariamente algo que, como é que eu posso dizer? Não significa que eles estão rompendo relações, tomando esse exemplo. O que significa é que você está tendo uma progressiva escalada, e é esse o problema, porque a progressiva escalada, ela pode levar a certas situações a ponto de não retorno. E o ponto de não retorno que pode levar tecnicamente ao que a gente chamaria então de uma terceira guerra mundial. Porque tem até um debate de que a terceira guerra mundial foi a primeira guerra fria. Então tem historiadores que defendem essa perspectiva, porque na prática foi. Só que tecnicamente o que é dito é que por não ter envolvido um conflito direto entre as duas potências, mas conflitos indiretos, tipo Estados Unidos invadindo o Vietnã, União Soviética apoiando o Vietnã, Coreia, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, descolonização da África, a União Soviética apoiando a descolonização e os Estados Unidos apoiando o colonialismo. Isso é muito importante a gente lembrar, entendeu? Muito importante a gente lembrar que Mandela estava na lista de terroristas da CIA até a gestão Obama. Então, sabe, o Mandela foi presidente da África do Sul ainda na lista de terroristas da CIA. Não sabia. Então, não sabia disso, não. Essa era a Guerra Fria. Interessante que você está falando que era uma guerra, né? E a guerra vai causando danos. Por exemplo, e vai mudando a face, de alguma maneira, do planeta. O que você falou logo no início. A Rússia já está adotando uma política de substituição das importações. Então, sim, você vê, eu vi até recentemente algo que porque é famoso, mas até o McDonald's saiu, eles mantiveram o McDonald's com um logotipo diferente lá. O M virou um E.
Exatamente, exatamente. Que é do alfabeto cirílico, né, deles, Exato. que seria um sinal de V, que é Tia Vânia, algo assim, virou uma lanchonete, Acho uma que cadeia. inverteram, né? Ficou um W. Enfim, fizeram uma coisa lá que eles entendem melhor que nós, porque é da cultura deles, né? Era. É a mesma coisa que o McDonald's espertamente fez aqui de chamar de Mackey, escrever Mackey, que foi uma jogada publicitária genial do McDonald's. Só que a Rússia está fazendo isso nacionalizando, né? Então tem uma inteligência operando por trás disso. Os russos. E é isso que eu quero dizer, Joaquim, que me incomoda, porque eu vejo, sabe, professor de universidade federal, doutor, com livros que eu assim, me são referência, falando umas besteiras. Ah, mas a Rússia tá perdendo, mas a Rússia tá ganhando. Não é uma questão de perder ou ganhar, é movimento. A guerra ela vai ter idas e vindas e a gente só vai entender ela com distanciamento histórico, porque além da gente não saber os objetivos estratégicos com exatidão, né, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui já falando do conflito em si. Houve uma retirada da Rússia, das tropas russas ao norte. E aí a imprensa otanistão brasileira dizendo, comemorando que a Rússia está perdendo, que a Rússia está se relocando. Na verdade, a gente não sabe quais eram os objetivos da Rússia no norte. Eu até chuto que um dos objetivos era essa questão nuclear, sabe? Que eu falei no nosso outro bate-papo, que é a questão de você desnuclearizar a Ucrânia, porque eu imagino que o Putin, como que ele tomou essa decisão? É isso que é importante entender. Eles fizeram uma lista de o que estava acontecendo, eles fizeram uma lista de quais seriam as consequências deles agirem de forma A, de forma B, de forma C. Eles traçaram todos os cenários. E eles viram que o cenário menos pior era invadir. E aqui não é passar pano para a Rússia, é entender como a Rússia se porta historicamente. É entender como o governo Putin analisa a situação, porque muita gente vai confundir isso com defesa da Rússia. Não é. É entender os atores, é entender o que eles estão colocando na mesa. E, por exemplo, você veja essa questão do Zelensky. Essa semana aqui, o Zelensky saiu defendendo o batalhão Azov. Ele saiu defendendo os nazistas. E aí, aquele papo de que ele é judeu que tem um grupo, uma série de nazistas sob o guarda-chuva dele que ele está levando eles pro jogo político que interessa para ele. Então, e o Zelensky chegou numa situação, foi na Fox News, procure essa entrevista, ele fala abertamente. Ele fala abertamente sobre, eles são o que são. Eles são o que são, eles são nazistas, e os mesmos nazistas que mataram, ou não sei se isso é verdade, a família dele. Aliás, posso confessar uma coisa aqui engraçada que eu descobri? Eu estava vendo esses tempos aqui, não sei porquê, o meu subconsciente, descobri que eu tive uma tataravó que era da região da Galícia, que atualmente pertence à Ucrânia, e o sobrenome dela é Zelensky. Eu devo ser parente do Zelensky, mas pelo menos ganhei lugar de fala. Descobri que sou descendente de ucraniano, posso meter Assim, o pau no governo. é verdade. Thomas, eu tenho uma coisa que também essa semana surgiu, que é a russofobia, que isso é horrível. O museu lá de Londres Gallery mudou o nome de uma obra do Degas, que é um pintor, né, francês, que eram dançarinos russos. Essa obra tem 150 anos. E aí, e se chamava Dançarinos Russos justamente porque mostra aquilo que você falou na última entrevista. Kiev é quase uma cidade sagrada para russos, porque ali Sim. começa tudo. Mostra, de fato, uma origem muito comum, uma identidade muito comum, que estava e que está sendo violentada neste momento, inclusive por conta do avanço do Ocidente e parece que existe uma rixa antiga de alguns com a Rússia, de fato, por ser um país muito grande. E nesse sentido, como tem o Stepan Bandeira, né, ele se uniu a nazistas para poder combater russos, na época da União Soviética. Então, qualquer motivo seria motivo para existe essa divergência. Embora tenha um laço, uma origem comum, e talvez justamente por isso, então se defende houve, de fato, dois estados.
Isso é inegável. Agora, você tem uma presença russa gigantesca. E aí eu vi essa obra. Eu falei, aí o Galo vai lá e muda o nome, que agora é Dançarinos Ucranianos. Mas isso é histórico, está lá há muito tempo. Como é que muda? Muda por quê? Porque está um processo gigantesco de cancelamento da Rússia. E eu acho que essa é uma arma de guerra que está sendo utilizada, muito expressiva, com o apoio de uma propaganda gigantesca. E aí eu quero entrar para você, que você juntou fotos do que está acontecendo nos Estados Unidos. O povo está sendo completamente manipulado, ele está vendo quase que uma Total. histeria, é isso mesmo? Não? Como é que é isso? E você É está uma falando, histeria. inclusive, de pessoas que Diminuiu um respeitam pouco, profissionais. mas assim, diminuiu depois que formou o consenso. Que no começo estava uma coisa histérica. Onde você ia era corrente de oração, era fitinha, bandeirinha. Eu vi uma Kombi que o cara pintou a Kombi inteira. Ele pintou a Kombi inteira dele falando mal do Putin. Como que o cara. Entendeu? Tipo, enfim, depois eu quero ver como é que ele vai vender essa Kombi. A gente viu, o Joaquim, é assustador. É uma manipulação em massa numa escala que eu não imaginava. Eu imaginei que houvesse isso na guerra do Iraque, do Afeganistão, todas essas coisas, mas e outra, não, Joaquim, não tem motivo para os Estados Unidos subir o preço do combustível, porque eles são autossuficientes. Só que o preço do combustível lá, o galão estava custando, há uns 6 meses atrás, mais ou menos, deixa eu ver aqui, uns 4,50 dólares, passou para 6,50. E a culpa é de quem? Dos russos. E todo mundo reclamando dos preços, e o que estão dizendo? Que a culpa é dos russos. E você pega, por exemplo, você vai fazer uma encomenda por aplicativo. Eu fui despachar uma correspondência pela FedEx. O que a FedEx falou? O preço subiu por causa da guerra, porque a Rússia, sabe, tem um discurso. E é o funcionário, é o cara do balcão que está falando isso. Sabe, é o aplicativo que você vai chamar ali, o transporte. Nesta semana, os preços estão mais elevados por causa da guerra da Rússia, da invasão da Rússia à Ucrânia. Então, tem todo um jogo no qual você fica assim muito óbvio: eu estou pagando por um vilão. Só que não tem motivo. São as empresas que aumentaram o lucro dela. E, ao mesmo tempo, o Biden tirou o foco do governo dele, que está desastroso. Ninguém gosta do Biden. É incrível, porque a gente tem uma ideia de que assim, o Trump é um nazistão e as pessoas odeiam ele, o Biden é um democrata, um homem da civilização contra a barbárie do Trump. Isso é a imagem que chega para nós. Mas, estando nos Estados Unidos, o que a gente vê? A gente vê que a pessoa comum, o trabalhador ferrado, ele prefere o Trump, porque o Trump falava em gerar emprego, o Trump falava em defender a economia nacional, o Trump falava a coisa que todo americano precisava ouvir, pô, entendeu? Você tá ferrado, você quer melhorar a vida, você quer ter emprego, você quer ter trabalho, você quer ter isso, você quer ter aquilo. Então é essa visão que o americano tem do Trump. O Trump, você vê, assim, a gente pensa, mas o Trump não gosta de negro, não gosta de latino. O que eu vi de negro latino defendendo o Trump? Sabe, não é maniqueísta como parece para gente que é. E vou dizer mais. Ainda vou falar isso em português, senão eu tomo outra cancelada. Para o Brasil, é melhor os republicanos no poder do que os democratas. Porque foram os democratas que derrubaram a Dilma, foram os democratas que derrubaram o Lugo, foram os democratas que derrubaram o Zelaya, foram os democratas que fazem toda essa lambança na América Latina. E que os republicanos estão mais preocupados com os problemas do Oriente Médio, não sei o que, tal, do que propriamente com a América Latina. Então, os republicanos, por que eles são bons? Porque quanto menos Estados Unidos no Brasil, melhor. E aí, os republicanos, eles são péssimos por um monte de coisa ali, por os estadunidenses. Não estou dizendo aqui que o Trump é bom, não. Eu estou dizendo como a população vê ele, tá? Deixe claro aqui, senão depois vão editar esse vídeo e vão falar que eu defendo o Trump. Não defendo. Não defendo nem o Trump nem o Biden. Se eu votasse nos Estados Unidos, votaria no Bernie Sanders, que mesmo assim é o socialista para os padrões americanos. Entendeu? Ele está à direita do Lula, que nós já sabemos que é bem... Não é nem um esquerdista radical. Então, só que naquela realidade, o que se teria de mais avançado seria o Bernie Sanders. Mas
Deixa Oi. eu, Thomas, te perguntar aí, como é que você vê o Noam Chomsky? Que não é, Olha, o Chomsky tem posições muito progressistas. O problema do Chomsky é que ele não é político, né? Ele é um acadêmico, é um pensador. Então, eu não acompanhei o que ele tem falado sobre a guerra. Eu vi algumas coisas no começo, ele fazendo certas críticas às posturas, mas eu não acompanhei dali para frente. Então, eu não sei dizer. Mas o Chomsky, eu imagino que ele esteja tendo uma postura crítica. Eu eu, imagino. eu vi uma frase dele dizendo que, ainda que o Mahatma Gandhi liderasse lá a Rússia, esse conflito era inevitável, entendeu? Então, Quer dizer, aquele mas professor ele parou que de a gente. falar. Eu acho que também ele foi cancelado, viu? Começaram a bater Viu, a muito cultura nele. do cancelamento nos Estados Unidos é surreal. É uma coisa exagerada. É uma coisa. Eu vi um menino na UCLA, na universidade que eu faço a pesquisa, é, ele com um cartaz escrito: o que você entende por socialismo? Escrito em inglês, obviamente. E aí as pessoas paravam lá e ficavam. Porque isso é muito da cultura americana. Você quer levantar uma causa, você põe uma faixa e as pessoas se aproximam de você para perguntar. Isso é típico. Inclusive pregador religioso, onde você vai, qualquer cidade dos Estados Unidos, você vê isso. E aí, eu cheguei perto dele, a primeira coisa que ele olhou assim, assustado, perguntou: você não tá filmando? Falei: não, tá com o celular na mão. Não, porque senão eu vou ser cancelado. Então, o medo. Mas eu achei curioso, um rapaz ali falando sobre socialismo numa universidade estadunidense. E gente ouvindo, gente parando para ouvir e tal. Claro que ele está falando numa visão estadunidense da coisa. Então, não vamos imaginar que ele estava ali pregando revolução, luta armada, porque socialismo nos Estados Unidos tem sido ressignificada essa palavra. Né? Não a palavra comunismo, comunismo ainda é o demônio, mas a palavra socialismo nos Estados Unidos, o Bernie Sanders tem feito um debate que é muito interessante, que ele fala, por exemplo, a gente morria de medo de que os comunistas tomassem a nossa casa, com a crise quem tomou foram os banqueiros. Então isso fez muita gente, né, o setor imobiliário, né? Então isso fez cair a ficha de muita gente de que, na verdade, o medo do socialismo foi plantado. Mas isso é do socialismo. O comunismo nem se fala. Se esse mesmo menino trocasse a palavra, eu garanto que ele não duraria 10 minutos ali. Mas a palavra socialismo lá, ela está sendo identificada como uma espécie de welfare state, estado de bem-estar social, sabe? Então, ela é isso. Nós temos que entender o contexto. Em cada lugar é um contexto que se entende esquerda, direita, centro. Não existe. Isso não é uma coisa universal, porque se a gente entende na nossa própria história, Getúlio Vargas é esquerda ou é direita? Ninguém Sim, sabe responder isso. exato. 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 Ele era um governo voltado para interesses nacionais, não tem dúvida disso. Fez Sim, grandes ele avanços. atendeu o trabalhador, ele atendeu o empresário, né, então é complexo, é É complexo. complexo. Prendeu comunistas, né? Você tem. Prendeu, perseguiu brutalmente, fez, mas ao mesmo tempo também ele criou a CLT, ele criou a Petrobras. Então, sabe, o que eu tenho aprendido, isso é uma lição que não é só para esse conflito da Ucrânia, para a política brasileira, para a vida. A gente tem que parar de sair do binarismo e começar a entender que tudo tem tonalidades, tudo tem, sabe, tons, tudo tem dialética, tem contradição. Às vezes, por exemplo, tem uma colega minha da universidade que pesquisa lá, ela falou, ela é italiana, o pai dela foi partisan, lutou na Segunda Guerra Mundial, só que o pai dela não falava mal do Mussolini, ele lutou contra o fascismo, mas não falava mal do Mussolini. Por quê? Porque a cidade onde ele mora foi construída pelo Mussolini. O Mussolini era de uma popularidade absurda. Eu encontrei um texto aqui, 1924, da Câmara Municipal, fiz pesquisa lá uma época. Teve um vereador da época, 24, ele Uhum. queria construir, era um ídolo mundial, ele queria construir uma estátua para o Mussolini. Aí teve um outro vereador que falou: não, Mussolini é um dos maiores estadistas do nosso tempo. Porém, tem que esperar um pouco, porque vai ficar muito ruim se a gente levantar a estátua e ter que derrubar daqui a um tempo, entendeu? O cara foi até sensato. Mas o que eu quero dizer é que, de fato, havia uma admiração muito grande
porque pegou o país em crise também, recuperou o país. Sim, sim. O próprio Hitler, em termos econômicos, por que o Hitler teve apoio? Porque ele resolveu a crise econômica. Isso que as pessoas não entendem, né? Governo nenhum de esquerda vai conseguir conquistar a população se não resolver o problema econômico. Não adianta chegar no poder e adotar a agenda de austeridade, vai sair e, além de tudo, vai queimar o legado da esquerda. Tem que fazer, sabe? Tem que jogar. Se não dá para fazer uma revolução, então usa o keynesianismo, joga com as regras que estão estabelecidas, sabe? Tem margem para fazer muita coisa, mas tem que fazer reforma, porque se não faz reforma, aí muda o regime, muda o governo, derruba tudo. Então é importante essa perspectiva. E assim, o que eu acho com relação a esse conflito da Ucrânia especificamente é que está surgindo no Brasil um pensamento crítico com relação a isso, que está entendendo as múltiplas camadas desse conflito. Isso tem me animado, porque isso é bom, porque veja uma coisa, Joaquim, você é jornalista há muito tempo. Você se lembra quando tinha só a mídia, por exemplo, em 1991, a guerra do Iraque. A mídia tratou Saddam Hussein como o anticristo, né? Chegou a Globo, literalmente, colocou o filme do Nostradamus para mostrar no final quem seria o anticristo. Então, o filme constrói toda uma narrativa. O Nostradamus acerta tudo. Ele acertou isso, acertou aquilo. Aí, quando chega no fim, quem vai ser o anticristo? Quem que eles botaram? Na época, o Saddam Hussein. Né? E a Globo assumiu esse discurso. E quem ia contestar isso? Não tinha uma mídia alternativa como tem hoje. Um espaço que nem o 247, por exemplo, que a gente está aqui debatendo isso. Exatamente. Quando você pega Você teve, eu entrevistei há pouco o perito brasileiro, que foi perito da ONU, armas biológicas, destruição em massa, o caso dele, a especialidade dele é arma biológica, Roque Montaleone. E ele disse aqui que o Saddam Hussein era aliado de primeira hora dos Estados Unidos, usou a arma química para conter os iranianos na guerra contra o Iraque, e ninguém falou nada, porque naquele momento o Saddam Hussein era o queridinho dos Estados Unidos. Era exatamente o Satã, o grande Satã, que era o Ayatollah Khomeini, entendeu? Ele era o Satã, entendeu? As pessoas mostravam assim. E é isso que eu estou falando, Joaquim, da necessidade da gente chamar atenção para o Brasil. Porque o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado na posição do Brasil, porque não dá para a gente ser pró-Estados Unidos nem pró-Rússia. Por quê? Porque se a gente for pró-Rússia, começando pelo mais fácil, se a gente for pró-Rússia, a gente está aceitando que a Carta da ONU pode ser violada por qualquer um. Então qualquer um pode invadir o nosso território para tomar uma floresta sob o pretexto de preservar uma tribo indígena. Entende? Da mesma forma que a gente não pode concordar com essa manipulação das informações que está tendo e que está santificando a Ucrânia e a expansão indefinida da OTAN. Então o Brasil ele precisa ter uma equidistância desse conflito para sobreviver no jogo da geopolítica, para sobreviver. Porque os Estados Unidos, historicamente, eles comprovaram que não adianta você ser aliado, não adianta você ser puxa-saco. Se um dia eles escolheram você, como escolheram o Gaddafi, um pouco antes da invasão à Líbia, ele estava vivendo no melhor momento das relações com o Iraque, com os Estados Unidos. Ele estava vivendo um momento ali que tem uma foto, naquela época eu publiquei, que era acho que era o Sarkozy, se não me engano, que era o presidente francês, era acho que o Gerhard Schröder da Alemanha, não tenho certeza, mas assim, ele estava sentado numa mesa com 4 líderes europeus e na época o Obama estava levantando e indo em direção a ele cumprimentar. Entende? Tipo assim, num jantar diplomático procura essa foto, você vai ver. Ou seja, o Gaddafi estava no melhor momento da relação dele com o Ocidente simplesmente decidiu, falou agora é você que a gente vai derrubar. Então o Brasil não tem que ter inocência, não tem que ter, sabe? Os Estados Unidos podem, a hora que eles quiserem, inventar qualquer coisa. O Brasil tem que defender os próprios interesses. É isso. Quando eu pergunto, você apoia lado? Não, eu defendo o Brasil. Entendeu? O Brasil tem que ter os seus interesses hoje. E isso está ficando muito claro. E é interessante a nossa entrevista por isso, quando você fala, que é justamente chamando a atenção que não pode ter esse maniqueísmo. A gente tem que entender o seguinte: o nosso lugar é defender o Brasil. Ponto. Então, aí tem que ver qual é o interesse do Brasil
neste conflito. E o que você disse é verdadeiro. Se você entrar por um alinhamento total, o Brasil vai virar colônia dos Estados Unidos, não tem dúvida. Pois é, pois é. Porque não há interesse econômico. O Brasil hoje está economicamente tem muita ligação com a China, muita, entendeu? Hoje muito forte. E o Brasil tem o BRIC, que mudaria a face do mundo e ainda vai mudar. Sim, sim. O Brasil precisa voltar a ter um líder com capacidade de entender o grande jogo. Porque o que a gente tem é uma quadrilha que está só defendendo a própria família, defendendo o próprio grupo político, não está nem aí para o país. E o segredo que é difícil, você veio de lá agora há pouco, não sei, vamos falar de onde você está, mas o segredo é você fazer isso sem se tornar inimigo dos Estados Unidos. Tá? Sim, exato. Porque assim, o Brasil não precisa ser inimigo dos Estados Unidos, o Brasil precisa ter uma relação de equilíbrio. Isso não significa que o Brasil tenha que se portar de acordo com o que com os interesses dos Estados Unidos demandam ou que os interesses de outra potência demandem. O Brasil ele precisa entender o seu lugar no mundo, aonde ele está localizado e como ele deve agir. Claro. E o Brasil tem uma vocação territorial, tem condições para liderar, de fato, uma atuação olha, Joaquim, relevante. Veja uma coisa, eu tenho relido o Samuel Huntington, que foi uma grande referência na época da doutrina Bush, quando ele falava do choque de civilizações. E o Huntington, por mais que seja repulsivo que ele fala, porque a hora que aquele capítulo dele, o Ocidente contra o resto, é uma das coisas mais abjetas que eu já vi, assim, em termos de como é que eu posso dizer, arrogância dos Estados Unidos, é uma coisa assim, sabe, que escrito por um intelectual, um livro, mas enfim, não é isso que importa. O que importa do Huntington é entender como que a cabeça das pessoas que formulam a política dos Estados Unidos está pensando. E o Huntington é um cara lido até hoje entre os think tanks dos Estados Unidos. Então, como que eles veem esse conflito na Ucrânia? Como um choque de civilizações, uma expansão da fronteira europeia, da fronteira ocidental. E o Huntington, quando ele faz a sua definição do que é o Ocidente para ele é muito claro, é delimitado. O Ocidente é Estados Unidos e Canadá na América do Norte, é Europa e é a Austrália, Nova Zelândia. É isso que é o Ocidente. Para ele. O Thomas, deixa eu falar que nós temos mais 5 minutos, porque aqui eu tenho um horário que eu tenho que terminar para não ficar preso aqui no prédio. Nossa, eu não entendi. Eu não percebi que eu estava. É muito boa a entrevista com você, é instigante. Por isso que eu te convidei e é por isso que eu digo que gostaria que você viesse sempre aqui, porque nós estamos de lucidez. Vamos voltar a conversar, sim. Vamos voltar. Tá? Precisamos de lucidez, precisamos interpretar. Porque hoje o que está vendo é uma histeria, de um lado, combinado com uma vulgaridade, sem embasamento, informações mentirosas, e aí as pessoas estão comprando tudo isso. Então, nós precisamos de luz, porque está tudo nebuloso e isso é proposital. Deixa eu te falar, olha, deixa eu ler rapidamente o superchat, aí você faz o seu comentário final. Thomas, você pensa o quê? Não sei se você conhece esse caso. Nessa recente criação do primeiro sindicato dentro da Amazon. Não sei se você tem informação sobre isso. Quem está fazendo a pergunta, a questão é cultura off. O Dalmei Verlang, Dalmei é nossa fonte, vai ser entrevistado amanhã aqui, viu? Ele diz aqui, Thomas, análise perfeita. É a velha rede de mentiras trabalhando com toda a força com a mídia ocidental para sustentar a moribunda hegemonia dos Estados Unidos. O Dalmei vai falar aqui, conhece tudo da Lava Jato, atuou no início da Lava Jato, está tendo a coragem de denunciar os excessos, os abusos e crimes mesmo da Lava Jato, que ele testemunhou e foi perseguido por isso. Deixa eu só terminar eu acho que esse papel que ele está fazendo... Um minuto só, daí você continua, eu te passo a palavra e você faz o encerramento. E o Cláudio Alves diz, o hemisfério sul poderia sobreviver a uma guerra nuclear total entre Estados Unidos ou Rússia? Quer dizer, a gente vai sobreviver? Ele está aqui embaixo. Bom, a palavra é sua para você fazer o encerramento, temos mais 4 minutos. Tá, então eu anotei 4 pontos aqui, vou tentar falar em 1 minuto cada um. Da Amazon eu ainda não tenho essa informação. Eu acho necessário porque a Amazon ela é uma empresa praticamente monopolista nos Estados Unidos. Todo mundo, a Amazon é uma coisa assim. Você tem hubs da Amazon espalhadas, assim, tipo no bairro lá de Los Angeles.
enfim, onde eu estava morando, em cada, assim, devia ter uns 5 hubs da Amazônia, da Amazon, simplesmente num bairro. Então, é um lugar ali que realmente precisa se discutir hoje como regulamentar, inclusive a representação dos trabalhadores desses aplicativos, desses grandes sites, dessas grandes redes. Então, eu acho muito importante se isso está acontecendo e que tomara que seja algo independente, não algo vinculado aos interesses do Jeff Bezos. O segundo ponto da Lava Jato, parabéns por esse trabalho, quero assistir amanhã, então, vai ser amanhã a entrevista com ele? Amanhã, é a segunda que nós vamos fazer. Ótimo, então vou assistir a primeira e depois eu volto para ver a segunda. Vou continuar nesse tema, semana que vem vou ouvir mais uma fonte importante. Olha, eu acho que pelo que ele disse aqui, o que eu acho, e nós estamos de acordo, Lava Jato é Estados Unidos. Lava Jato é o interesse, é a indústria do petróleo operando, é isso, é tirar o pré-sal. E conseguiram, Moro é o bonequinho deles. E quando eles não conseguem, e pode ter certeza que essas movimentações do Moro aí estão sendo muito bem pensadas ali pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, não é a troca dele de partido, o Moro, quem está por trás dele chama-se United States of America, não tenha dúvida, sempre foi, a Lava Jato sempre foi isso, Estados Unidos. Vamos lá, Hemisfério Sul, era aquilo que eu estava falando e que infelizmente eu não consegui concluir o raciocínio pelo problema do tempo, mas o Hemisfério Sul, na verdade, vamos entender o seguinte, a América Latina, ela começa, então, para o Huntington, a América Latina não é o Ocidente. Então, a América Latina é uma civilização própria. Ela tem 2 caminhos. Ou ela se torna o subocidente, ou ela se torna uma civilização própria. E é isso que é um tema que eu quero ter oportunidade de desenvolver melhor em outra ocasião. Então, eu acho que realmente, e se tem um país que tem condições de liderar a América Latina, é o Brasil. Brasil, México e Argentina têm que trabalhar em conjunto, porque são as 3 grandes forças. Né? Não que eu esteja diminuindo o papel dos outros países, mas é um eixo estratégico, tem que se formular uma política externa tendo Brasil, México e Argentina como o centro, tem que ter um instrumento de articulação permanente entre esses países por questões estratégicas, não por questões táticas ou de um governo específico. E o último assunto que não deu tempo, eu queria conversar muito com você disso, e eu achei que a gente ia falar só disso, eu preparei, na verdade, que eu ia falar sobre a bucha, porque a bucha tem um debate sobre operações de falsa bandeira. E operações de falsa bandeira, você pode, por exemplo, criar você tem que criar comoção, criar vítima, você pode criar um falso assassinato, um falso atentado, uma falsa... Então, sabe, nós temos elementos de sobra na história, inclusive no Brasil, que indiciam esse tipo de coisa, e a gente tem que ter oportunidade de debater isso em outro momento, porque existe todo um modus operandi e um objetivo por trás de se criar uma operação de falsa bandeira. Operação de falsa bandeira, em poucas palavras, é o seguinte: você faz um crime para culpabilizar o outro, para justificar o ato seguinte que você vai realizar. Perfeito, perfeito. Bom, vamos continuar nessa conversa, daqui 2 semanas, vamos bater um papo de novo, se você puder, quero ver tua agenda. E qual é o canal que as pessoas podem ver vídeos de análise? Professor Thomas de Toledo sobre geopolítica e política, relações internacionais, e Farol de Alexandria para história e arqueologia. Então, por favor, sigam lá. Me desculpem, eu não consegui nos últimos 10 dias botar muita coisa, porque está super atribulada a minha vida, mas eu já estou montando uma agenda de ter uma disciplina, tentar colocar pelo menos um vídeo de 5, 10 minutos por dia para atualizar sobre esses temas e numa perspectiva teórica, ampla, mas de fácil acesso para todo mundo, mastigado, porque a gente tem que falar para a multidão, não adianta a gente falar só para técnico. Tá certo. Thomas, eu entendo que a questão também da guerra nuclear é se os efeitos de uma guerra nuclear destroem o Brasil também, um planeta. Você tem lá no norte jogando bomba um do lado do outro, e aqui, se nós, eu imagino que também seja esse o sentido da pergunta. Sim, porque... Mas eu não sei se essa é a sua especialidade, por isso que não... Não, eu posso falar em poucas palavras.